Vamos ocupando os nossos lugares, vamos nos acomodando para retomarmos os nossos trabalhos desta tarde. O tema deste momento passa a ser os aspectos gerenciais da iluminação pública e suas implicações. Nós vamos convidar os nossos palestrantes para que ocupem o lugar conosco no palco. O senhor Genésio Betiol Júnior, diretor de Eficiência Energética da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, que discorrerá sobre aspectos econômicos da gestão da iluminação pública nos municípios, investimentos e custos de operação e manutenção. Por favor. Obrigado. A seguir, o senhor Isaac Rosenblatt, diretor técnico da Associação Brasileira da Indústria de Iluminação, Abilux, que discorrerá sobre o tema Sistemas de Iluminação Pública, Equipamentos, Eficiência Energética e Qualidade. O senhor Marco Antônio Pereira da Rocha, prefeito do município de Regente Feijó e presidente da União Municipal do Pontal do Paranapanema, Unipontal, que discorrerá sobre experiências municipais na gestão da iluminação pública, a experiência do município de Regente Feijó. E ainda, o senhor Jairo da Costa e Silva, prefeito do município de Tarumã e presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, CIVAP, que discorrerá sobre a experiência do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema. Quero apenas recordá-los de que as perguntas deste bloco e do próximo bloco serão feitas ao final diretamente aos nossos palestrantes, da mesma logística que fizemos na parte da manhã. Aspectos econômicos da gestão da iluminação pública nos municípios, investimentos e custo de operação e manutenção. Sistemas de iluminação pública, equipamentos, eficiência energética e qualidade. Com a palavra, o senhor Isaac Rosenblatt. Fique à vontade. Boa tarde, senhores. Eu vou falar um pouquinho sobre iluminação e, em geral, quando a gente fala de algo, mais fácil é achar defeito, não é? Do que elogiar. Então, eu vou falar de alguns defeitos primeiro, depois eu passo para os elogios. A gente tinha esse tipo de iluminação algum tempo atrás, talvez alguém não se lembre aqui, mas depois mudou. Mudou de que forma? Mudou, às vezes a gente tem uma via próxima a São Paulo, por exemplo, aqui, e que a distância entre os postes, eventualmente, não é tão confortável para a via. Ou então a via é muito larga e a luminária está muito baixa, e também a iluminação à noite deixa a desejar. Mas os senhores falam, bom, mas agora tem sol, não dá para ver, né? Mas a gente pode ver à noite também. Isso daqui é em frente a rampa de um hospital aqui na cidade de São Paulo, um hospital realmente importante.
E o quanto a gente consegue, a alguns metros de distância, menos de 10 metros, enxergar uma pessoa, enxergar a lâmpada, e os senhores veem que é um cruzamento de uma via. Se a pessoa chegar mais perto e estiver a 3, 4 metros da gente, a gente também não enxerga a pessoa. Ou seja, a gente não enxerga nem a pessoa, nem a atitude da pessoa, e andar numa via desse jeito, colado num hospital muito importante, é algo meio delicado. Essa aqui é a porta do hospital. E para ficar na porta do hospital e o pessoal saber onde é que está andando, o hospital colocou uma iluminação complementar na calçada. Aqui é a travessia quase em frente à porta principal do hospital. E a gente vê que a gente só consegue distinguir a calça dessa senhora porque ela tem um reflexo branco do farol do automóvel. Aqui é um outro hospital também muito importante na cidade de São Paulo, e a gente vê o quanto está iluminada a travessia. A banca de jornal ajuda um pouco, e aqui a gente pode olhar a calçada junto da banca de jornal e a saída desse importante hospital. É um dos maiores hospitais da cidade de São Paulo. E as pessoas têm que chegar no hospital à noite e, eventualmente, têm que sair à noite do hospital. E têm que se deslocar até um ponto de ônibus, até procurar um carro, alguma coisa assim. Aqui em frente de uma importante escola de São Paulo, o que a gente vê é que, de alguma forma, a via pública está, o leito carroçável está iluminado, seja pela iluminação pública ou seja pelo farol dos automóveis. Mas na calçada, o que a gente vê são alguns pontos escuros. E como os senhores podem notar, aqui é uma entrada e saída do metrô. Aqui é a mesma calçada em frente, próxima à entrada da escola, onde tem um ponto de ônibus, e a fotografia foi tirada, o senhor tem até a data, mas não mudou nada até hoje. Uma pessoa a 3 metros de distância da máquina fotográfica, e o quanto a gente enxerga. Os senhores podem falar, bom, as fotografias não foram realmente reais. Não, as fotografias foram tiradas de várias maneiras, de tal maneira que o que a fotografia mostra é o que a gente realmente vê. Aqui pessoas realmente à porta dessa importante escola, e a gente já consegue reconhecer pelo menos as faces das primeiras pessoas na frente da escola. Aqui, um pouquinho mais distante, o que os senhores veem é que a escola colocou uma iluminação externa para dar algum conforto para os estudantes que entram e saem da escola às 11 horas da noite. Eu fui tirar fotografias às 11 horas da noite para ver o que se passava lá. Quando a gente fala de iluminação pública, a gente pensa sempre nos carros, porque as luminárias estão viradas para o leito carroçável. Só que o importante não são os carros, são as pessoas. E é por isso que eu destaquei as imagens das calçadas, porque o importante são as pessoas, seja nas calçadas ou nas travessias. Carro tem farol. Eventualmente pode acontecer um caso desse, como acontece, eu diria, em todo lugar no país inteiro. E bom, eu tenho que falar sobre qualidade. Eu poderia falar sobre qualidade do alumínio, qualidade da distribuição de luz, qualidade do reator que vai dentro das luminárias, do ignitor para a lâmpada de sódio, mas o que adianta eu falar de detalhes técnicos? Eu me resumi a um slide importante. E o que é esse slide que eu reputo como importante? Que compreende lâmpadas, luminárias, reatores, ignitores, fontes, controles de luz. É o seguinte, primeiro a gente tem uma norma técnica brasileira, seja ela atualizada ou sempre em vias de atualizar, porque atualizar, todo dia é dia para atualizar uma norma. Nós precisamos seguir as normas técnicas brasileiras para escolher um produto, seja lâmpada, luminária, reator, qualquer produto, inclusive os de iluminação. Existem regulamentos do Inmetro que são complementares e, às vezes, alguns deles apertam mais do que a norma.
E por que eles apertam mais do que a norma? A gente participa das comissões, é porque o regulamento do Inmetro tem mais força do que a norma, e ele procura de forma mais intensa proteger o consumidor, ou o consumidor coletivo, que é a prefeitura de uma cidade. Depois nós temos, para que o regulamento seja seguido, o que se pode fazer se a gente não quer olhar detalhe por detalhe do produto. É ter o produto etiquetado ou certificado por laboratório de terceira parte. Ou seja, alguém quer fornecer, é muito simples. Teu produto está certificado ou etiquetado conforme a norma brasileira, segue os regulamentos do Inmetro. Nós temos, não que a gente vai ter uma garantia espetacular, é o mínimo que a gente tem. Quando um produto segue a norma e segue o regulamento do Inmetro, nós temos uma garantia mínima. E aí, então, o que nós podemos pedir do fabricante? Referências. Onde é que você fez? Que rua que é? Que cidade que é? E a gente pode dar uma ligada, pode dar um pulo lá e dar uma olhada, e a gente vê se é bom ou não é bom. E perguntar para onde ele fez anteriormente. Está funcionando há muito tempo? Os senhores tiveram um problema com alguma coisa, com esse produto? Não tiveram? A referência sempre é bom. E por último, a garantia. A garantia é, eu diria, indispensável, assim como especialmente os itens de normas e regulamentos. Garantia é fundamental, especialmente nos nossos dias, especialmente com a porta do Brasil aberta e a porta da China também. E aí nós temos que falar sobre conservação de energia, e temos várias lâmpadas que podem ser aplicadas na iluminação pública, mas eu vou destacar apenas duas delas. Uma é a lâmpada de sódio, que praticamente hoje é essa branca amarelada, que está em 70% da iluminação pública do Brasil. E o que eu vou destacar também são os LEDs. Os LEDs hoje estão no mercado, são os diodos emissores de luz, estão com algo em torno de 80 lumens por watt. Até o final desse ano nós vamos ter vários fornecedores no mercado com 100 lumens por watt, e eles vão a 150 num curto espaço de tempo disponível para o mercado. E existem na cozinha de alguns fabricantes lâmpadas já em torno de 270, 280 lumens por watt, ou seja, pelo menos o dobro da eficiência das lâmpadas a vapor de sódio que a gente está usando em 70% da iluminação pública no Brasil. Agora, nós temos vantagens com isso? Temos várias vantagens. Vantagens de vida, direção da luz, qualidade da luz, que é uma luz branca com boa reprodução de cor. Ou seja, existem várias vantagens. Em vez de 24 mil horas, a gente pode ir para 50 mil horas. Num futuro, talvez mais ainda. Ou seja, o negócio hoje é sódio, e o futuro negócio é, sem dúvida nenhuma, diodos emissores de luz ou LEDs. E como é que a gente começa? A gente começa experimentando. Quer dizer, ninguém precisa virar uma cidade inteira. Mas é bom aprender. E para aprender a gente faz um quarteirão, faz uma rua, faz uma avenida, e devagarzinho a gente vai adquirindo experiência. E com a experiência a gente vai podendo melhorar o que a gente está fazendo. É como em tudo que a gente faz. Aqui os senhores veem um gráfico em que o preço dos LEDs vai caindo e a eficiência dos LEDs vai subindo. E nós chegamos agora em 2013, nós já estamos em 140 lumens por watt. Ou seja, a preocupação grande em relação aos LEDs é a eficiência. E é o preço, aliás. É o preço e a eficiência. E o preço ainda está relativamente alto, e é por isso que eu não falo, vire em toda a cidade. Não é para vir à cidade, é para a gente ir aprendendo. Aqui é um gráfico feito pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, que ele mostra o que vai acontecer com as lâmpadas de mercúrio e sódio. Essa marrom aqui é de mercúrio e sódio. E o que vai acontecer com os LEDs na iluminação pública. Ou seja, essa vai caindo e os LEDs vão subindo. É iluminação pública, senhores. Iluminação pública é calçada, leito carroçável, jardim.
Aqui eu vou passar rápido em 3 ou 4 slides, que é uma comparação entre o sódio e os diodos emissores de luz. Se nós compararmos vários aspectos dos dois, poucos aspectos empatam. No caso aqui dessa tela, só empata que a gente consegue fazer o fluxo luminoso igual de um e de outro. O resto, o LED ganha em todos os aspectos. Especialmente, e um que vale a pena destacar, que é o primeiro que eu mencionei aqui, que é o mercúrio. O Brasil assinou em 18 de janeiro, junto com 140 países, um tratado em Genebra, e nesse tratado o que se objetiva é diminuir o uso do mercúrio e, em alguns casos, suprimir. Então, lâmpadas a vapor de mercúrio, de luz mista, o melhor caminho delas realmente é o lixo. Aqui mais algumas comparações, e aqui onde elas empatam de novo é a confiabilidade, que a gente, desde que o produto seja bom, os dois são confiáveis, mas nos demais itens, sempre os diodos emissores de luz, ou os LEDs, ganham. Aqui é o reator, ou o driver, ou o controle de luz. O sistema eletrônico em relação ao magnético é sempre muito mais econômico, e ele permite que a gente regule a luz e permite comando à distância com facilidade. Ele permite informação se o ponto de luz está ligado ou está apagado. Não é necessário mais que o consumidor telefone e fale: olha, eu moro na rua tal, número tal, o ponto de luz aqui na minha frente está apagado. Num notebook, quem estiver gerenciando o sistema vai saber. E aqui a luminária. De novo, quando a gente compara luminárias, as luminárias são mais elegantes, mais bonitas, dirigem melhor a luz por causa dos LEDs. Só se vê vantagens na relação no uso dos diodos emissores de luz. E aqui o custo do sistema. Só um ponto de toda a lista, leva vantagem os sistemas atuais com sódio de alta pressão. É o custo do investimento. E como os senhores viram no gráfico anterior, o custo vai cair. Só que custo de investimento não é tudo. O pesado sempre é o custo da energia. Nunca o custo da lâmpada custa mais do que 10% do custo da energia ao longo da vida inteira da lâmpada. O pesado é custo de energia. O custo da lâmpada não é nada. Ou seja, com o custo-benefício do total, o sistema é melhor. E aí a gente pode ter vários designs. Os senhores têm designers industriais nas vossas cidades, têm arquitetos. Deixem eles dar criatividade e criar luminárias que permitam que os senhores tenham uma identidade para a vossa cidade, que seja a vossa cidade não só iluminada, como bonita também. Isso a gente pode fazer com luminárias. E com projetores a gente pode iluminar vários tipos de fachada, monumentos históricos e outros. E aqui nós temos os tais controles que devagarzinho, na medida em que entrarem os reatores eletrônicos ou os drivers, nós vamos poder controlar a iluminação pública. E vamos ter comunicação multiponto, bidirecional, monitoração individual ou em grupo, manutenção, controle do consumo de energia, regulagem do fluxo luminoso. Ou seja, depois das 11 horas da noite, tem ruas que não precisam de muita luz. Pode-se diminuir o volume de luz através de uma regulagem. Alarme de falhas, controle de tensão, relatórios emitidos, e tudo como um celular ou um controle de um televisor. Nós precisamos de uma confiabilidade de um sistema, não confiabilidade da luminária, ou da lâmpada ou do reator. O sistema tem que ser confiável. E aí, então, para ter um sistema confiável, nós precisamos da parte elétrica, das conexões, dos diodos, da parte ótica, da parte térmica, da parte mecânica, ou seja, de tudo. E nós precisamos saber para onde a gente dirige a luz. Hoje, de alguma forma, com os bulbos das lâmpadas com uma certa dimensão, é mais difícil dirigir a luz para onde a gente quer. Sempre se perde
uma boa parte da luz. Isso se pode fazer com melhores sistemas ópticos, com luminárias mais modernas. E a gente pode fazer, talvez seja exagerado o que está aqui, mas é um exemplo de rua realmente iluminada. Ou essa aqui, que está bem mais razoável, e é uma periferia, como os senhores podem observar. Não precisa ser uma avenida, é dar qualidade de vida para os cidadãos, dar segurança para quem volta do trabalho ou da escola, tarde da noite, ou quem precisa ir para um hospital no meio da noite. Aqui um exemplo, são alguns exemplos não locais, este ou esse. As pessoas se encontram à noite e conversam na rua, não precisam ter medo de chegar perto do vizinho, podem encostar uma cadeira, como se faz em alguns lugares ainda no interior. Aqui em São Paulo não se vê mais isso. Encosta a cadeira, fica conversando com o vizinho. Iluminar a calçada. E a gente então pode ter, mudando sistemas, economia de energia. Em vez de usar 250 watts, usa muito menos. Ter qualidade de luz, conservação de energia, percepção, agradabilidade na via pública. E a gente pode chegar, como se faz em Hong Kong, e tornar a cidade uma metrópole. Ela não precisa ter muitos prédios, ela pode ter um prédio, mas aquele prédio pode ser a referência. E existem cidades que, através da iluminação noturna, elas mostram a cara dela, não só para o país, elas mostram a cara dela para o mundo. E aqui é uma outra que os senhores conhecem na China. Então, eles mostram a cara para o mundo. Esse é o símbolo da cidade, símbolo do país. E através da iluminação. Aparece essa foto no mundo, mais durante a noite do que durante o dia. E nós temos que nos preocupar, então, com o meio ambiente, com a sustentabilidade. E como é que a gente se preocupa com a sustentabilidade? É não jogando a luz para o céu, porque o céu não está precisando de mais luz, ele tem estrelas suficientes. E o que a gente faz? A gente joga, em vez de jogar a luz para todo lado, ou uma parte para cima também, a gente joga para baixo, na medida do possível e conveniente. Custos da iluminação pública. Nós temos, então, o custo inicial de aquisição de equipamento, operação, manutenção e o descarte. Esses são os custos no qual uma municipalidade e nós, cidadãos, através da municipalidade, incorremos. Custo para os cidadãos do país são os acidentes, o furto, o roubo, o vandalismo e a qualidade de vida. Reitero o importante na iluminação pública e que, de alguma forma, tem sido tratado como ponto secundário, e não é São Paulo, não é Brasil, é o mundo, mas devagarzinho está mudando, pensar menos nos carros que têm farol e pensar mais nas pessoas que estão nas calçadas, porque elas que são importantes, elas que têm que pegar, conversar, elas que têm que andar, elas que têm que atravessar a rua. As pessoas é que são importantes nas cidades. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Isaac Rosenblatt. E agora sim, os aspectos econômicos da gestão da iluminação pública nos municípios, investimentos e custos de operação e manutenção. Com a palavra o senhor Genésio Betiol Júnior. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar o CEPAM pela iniciativa, que é abrir um fórum de discussão de oportunidades aí para que as prefeituras, os prefeitos, vereadores, secretários possam
tomar ciência desse assunto iluminação pública que hoje está bastante latente. E também agradecer o convite, né, para que eu possa trazer aqui algumas informações para contribuir nesse processo, em nome da Secretaria de Energia. Gostaria também de saudar meus colegas prefeitos aqui, o Marco de Tarumã, o Jairo de Tarumã, o Marco de Regente Feijó, né? O Jairo, a última vez que eu vi faz uns 15, 20 anos, 16 anos, e hoje encontro com ele aqui, prefeito Tarumã, nesse mesmo painel, né, apresentar e trazer a sua experiência aí na região. Bom, pessoal, eu fico bastante confortável aqui em falar desse assunto, porque, primeiro, estar numa secretaria de energia, a gente acaba se envolvendo muito com essas questões. E outra, que eu fui prefeito também do município pequeno, município de Chavantes, estado de São Paulo, há 15 anos atrás, e sei bem aí qual que é a situação que cada um de vocês ficam, sabendo que estão recebendo aí mais um encargo, né? E sem o devido recurso para ajudar no custeio, né? Saber que vai chegar no final do ano, você torcendo para vir uma cota de FPM razoável, para pelo menos pagar uma parcela do 13º salário, né? Isso, para falar de custeio. Sem falar em investimento, que muitos municípios, nossa, o custeio basicamente, o ICMS, o FPM, basicamente dá para fazer o custeio do município. O investimento tem que pegar o chapéu e ir para São Paulo, para Brasília, enfim, tentar buscar recursos aí adicionais para investimento. E agora a gente depara aí com uma situação bastante complicada, né? E prestes a estourar já. A Secretaria de Energia é uma secretaria pequena, que está capitaneada pelo deputado Zé Aníbal, que fez a abertura hoje. Essa secretaria ela foi criada em 2011, né? E ela é bastante reduzida, mas mesmo assim a gente tem tentado trabalhar para atender todas as demandas na questão da energia, né? Tem alguns slides que já foram abordados, então eu vou tomar a liberdade aí de passar mais rapidamente. O que é o sistema de iluminação pública aí? Quando a gente passa na rua, vê tudo funcionando, é quase que imperceptível, né? Ela se acende ao entardecer e pela manhã ela se apaga. Simples assim, né? Só que atrás disso tem toda uma estrutura, né, para que isso funcione de forma bastante simples. Porque a hora que não funcionar, aí sim vai ser o problema. Então, o que compreende o circuito de iluminação pública? O poste, a rede, é da concessionária, como já foi comentado. O circuito de iluminação pública começa nesse ponto aqui, ó, onde sai o fio da rede. Ó. Passa pela fotocélula, pelo reator, o braço, vem aqui na luminária e a lâmpada. Aqui que começa o circuito de iluminação pública. O Silvio já abordou esse assunto aqui. Nós já temos 95 municípios aí no estado de São Paulo que já assumiram a iluminação pública. Pelas as informações que as funcionárias colocaram aqui pela manhã, talvez tenha passado já um pouco de alguma coisa de 100, né? Boa parte do Brasil aí, a iluminação já está o serviço de iluminação já está com as prefeituras. O que diz a Constituição Federal? Artigo 30. Compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, né? Então, a história começa aí, né? Uma Constituição de 88, nós estamos agora em 2013, né? Que esse ativo
resolve, esse ativo agora resolve para as prefeituras, né? Qual foi a interpretação que a ANEEL deu a esse artigo 30? Ela entendeu o seguinte, a leitura dela foi o seguinte, isso já está na Constituição desde 88, ela entendeu o seguinte, que IP é um serviço público de interesse local. Então, o serviço público de interesse local, saúde, educação, uma série de serviços que tem, ela interpretou que a iluminação pública também é um serviço público de interesse local. E aí, com base no parecer da 765, da Procuradoria Federal da ANEEL e de Audiência Pública 049, a ANEEL determinou que as concessionárias transfiram aos municípios ativos de IP. Foi assim que foi feito. E para isso, ela precisava regulamentar isso aí. E ela assim o fez através da resolução ANEEL 414, resolução normativa. O que diz essa resolução? No artigo 21, estabelece que a responsabilidade pela elaboração do projeto, implantação, expansão, operação e manutenção de instalações de iluminação pública são do ente municipal ou de quem tenha recebido deste a delegação para prestar tais serviços, né? E as despesas decorrentes são de responsabilidades do município. Então isso ela já colocou, já regulamentou isso aí na própria resolução. E no artigo 218 dessa mesma resolução, a distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como ativo imobilizado em serviço à pessoa jurídica de direito público competente. A transferência deve ser realizada sem ônus e até que os ativos de iluminação pública sejam efetivamente transferidos, devem ser observadas as seguintes condições. O ponto de entrega é no bulbo da lâmpada, tarifa B4B, eu vou comentar alguma coisa. E a distribuidora é responsável apenas pela execução e custeio dos serviços de operação e manutenção até que ocorra essa transferência, né? Quando deve ocorrer a transferência dos ativos de IP aos municípios? Então, se a gente pegar o texto original dessa resolução, que ele é de 2010, lá dizia o seguinte, que em 24 meses da publicação da resolução, que daria agora em setembro de 2012, o ano passado, teria que ter sido, no ano passado teria que ser transferido já esse IP. A Secretaria, junto com o movimento das prefeituras, a própria Associação Paulista dos Municípios, nós fizemos um trabalho muito forte junto à ANEEL para tentar jogar isso para 2015, para dar mais tempo, até porque 2012 era um ano eleitoral, bastante complicado, né? E, no fim, acabou ficando aí definido, através de uma resolução que deu nova, que alterou o texto da 414, a 479, estabeleceu a data limite 31 de janeiro de 2014. Né? Então, até lá, as concessionárias terão que transferir todo o ativo para o município. Em alguns casos, pode até antecipar. Então, isso é a base legal disso tudo. Só para a gente poder situar, eu fiz aqui uma observação com relação ao que é essa tarifa B4B e B4A. Então aqui é o seguinte, a iluminação pública está enquadrada aí no grupo B, que é o subgrupo, dentro da 414 está como subgrupo B4, né, que é a iluminação pública, e tem duas tarifas nesse subgrupo B4, a tarifa B4B, quando a distribuidora presta o serviço de iluminação pública. Se a distribuidora presta o serviço de iluminação pública, o ponto de entrega da energia seria aqui, ó, bem no bulbo da lâmpada. Ou seja, todo o ativo aqui para trás, ele está com a distribuidora. Tá? Agora, quando o município assumir esse ativo, ele vai prestar esse serviço. A partir daí, muda a tarifa. Automaticamente, a tarifa passa a ser a B4A. E a B4A, o ponto de entrega seria aqui, ó, bem na rede, na conexão, coincide com o início do circuito de iluminação pública. E todo esse ativo aqui para trás já está com a prefeitura. A tarifa B4A, ela é 9%, aproximadamente 9% menor que a tarifa B4B. Então eu coloquei aqui, elenquei, eu peguei em março de 2013,
o valor da B4A e B4B das 14 concessionárias. Aqui eu peguei no site das distribuidoras. A diferença de uma para outra, em média, dá 9%. Quer dizer, enquanto o ativo está com a distribuidora, ela continua pagando o que ela vinha pagando, que é a B4B. A partir do momento que ela assume, a tarifa passa a ser a B4A e ela é 9% menor. O que está associado ao serviço de iluminação pública? De forma bem sucinta, tem equipamentos e acessórios, a implantação, manutenção, a gestão do sistema, que tudo isso aqui poderá ser executado pelo município com pessoal próprio, ou através de contrato, terceiros. Mas quem arca, seja de uma forma ou da outra, quem vai arcar com o custo disso tudo é a municipalidade. Eu elenquei aqui, já foi comentado aqui, eu vou passar mais rapidamente, o que cada tópico desse envolve quando a gente fala em iluminação pública, na parte tanto equipamento, implantação, a manutenção, são tópicos que estão relacionados à questão da manutenção de iluminação pública. A própria gestão, tem uma série de atividades aí necessárias à prestação desse serviço. E a expansão do serviço? O prefeito quer fazer uma extensão, fez um bairro novo, precisa fazer uma expansão, uma ampliação do sistema. Essa expansão continua sendo, sempre foi a prefeitura que pagou, ela vai continuar pagando. Isso independente de quem seja o ativo, a prefeitura que vai arcar com essa despesa. Bom, tem basicamente aí, já foi apresentado também pela manhã, tem basicamente aí duas formas que a prefeitura pode escolher para prestar esse serviço. Ou vai fazer isso aí através do pessoal próprio, ou através de contrato com empresa especializada. E aí eu tenho duas formas, duas modalidades, aí, um contrato de prestação de serviço, de manutenção, para qualquer valor, ou através de uma PPP, que parte de 20 milhões, já é um contrato maior, que você pode agregar mais uma série de coisas, o Silvio já abordou isso aqui pela manhã. E também, dentro dessa execução por empresa especializada, existe a possibilidade de consórcio intermunicipal, que pode ser aí, eu imagino que seja aí uma saída muito viável, e os prefeitos aqui já vão abordar esse assunto, porque através do consórcio, o município pequeno que não tem pontos de iluminação suficiente para ter uma escala e derrubar preço, acaba com isso através de um consórcio, reunindo vários municípios e ganha aí o quê? Economia de escala. E o preço cai muito. Pode ser uma grande saída. A contratação ela acaba sendo feita dentro dos ditames aí da lei da licitação, da 8666, e cabe ao município escolher aí qual que seria a melhor forma para executar esse serviço. As despesas, se for fazer com pessoal próprio, basicamente vai ter, o que ele vai ter que olhar tanto? A fatura de energia, que é o consumo que, de uma forma ou de outra, a prefeitura vai continuar pagando isso aí. Só que 9%, uma tarifa 9% menor. A manutenção de frota, administração, projetos, execução, pessoal, terceiros, materiais, enfim, tem toda uma estrutura. No começo tem um investimento grande, que é o investimento inicial para estruturar as equipes. A partir daí, é o custeio normal, que pode ser para um município pequeno, também pode ser uma saída, tentar fazer isso com recurso próprio. Para dar uma ideia de números, eu fiz um levantamento, mostrar como ficaria mais ou menos se fosse um contrato. A prefeitura vai fazer um contrato, e para isso eu fiz uma simulação, queria mostrar para vocês.
eu criei um município fictício, eu parti de um banco de dados que tem na secretaria, que nesse banco de dados nós temos lá o que se consome com iluminação pública mensalmente por município. Isso é real, são as próprias concessionárias que informam o Estado. Eu peguei esse banco, peguei o ano de 2011, porque ainda não fechou 2012, e eu comecei a trabalhar nesse banco, fazer um exercício. Então, para isso, eu criei aqui um município fictício, eu pensei aqui a faixa populacional de 20 a 30 mil habitantes como exemplo, né? Quantidade de municípios existente nessa faixa, tem 59 municípios, a população média dessa faixa aí dá 24.708 habitantes, o consumo médio 2.179 megawatt-hora ano, tá? E até aqui, ó, foi partir de dados reais, população e consumo. Isso são dados reais. E aí eu precisei estimar quantos pontos teria esse município fictício com 24.700 habitantes e consome 2.179 megawatt-hora. E para isso, eu fiz uma composição de uma lâmpada, né, associei um perfil de lâmpada, várias lâmpadas, fiz uma composição ponderada e cheguei que esse município teria algo em torno de 3.038 pontos. Eu estimei um custo mensal de somente operação e manutenção, tá, de R$10 por ponto, cheguei nesse número que eu parti de um levantamento, que vai de R$8 a R$15 o valor por ponto para contratos, né? Então nós chegamos aqui num valor estimado de R$10 por ponto mês, tá? E aí, fazendo essa comparação sem os devidos tributos, cheguei aqui o seguinte, ó. Para fazer, enquanto o ativo é da distribuidora, o município, esse município fictício, ele gasta R$333 mil na tarifa B4B, tá? Isso no ano, né? Totalizando aí somente o que ele gasta, fora a expansão, tá? Agora, a partir do momento que a prefeitura assume esse ativo, ele vai gastar R$304 mil ano, que agora mudou a tarifa de B4B para B4A, 9% menor. No entanto, ele assume o quê? A manutenção. Vai ter que assumir essa manutenção, e ele vai fazer um contrato para isso, e com base em R$10 o ponto, que nós usamos como referência, ele vai gastar só de OIM R$364 mil. Praticamente, aí para esse caso, o dobro do que ele gastava com energia, né? Totalizando aí R$668 mil ano, né? Isso gerou uma diferença de R$335 mil. Esse dinheiro ele já paga para a concessionária. Agora, ele teria que buscar essa diferença, né? 335 mil. E aí, eu peguei e coloquei isso aqui, eu segmentei isso aqui para até 10 mil, de 10 a 20, 20 a 30, criei 5 faixas aqui. E aqui eu tenho, ó, enquanto ativo é da concessionária, para cada faixa, ó, esse verde aqui, ó, é o que se paga, basicamente energia, tá? Que o exemplo nós usamos esse aqui, R$33 mil. A partir do momento que ele assume os ativos, ele vai para aquela barra, coluna do fundo, passa a ter 668 mil, né? Isso aqui para cada faixa de população, né? Então vai ter uma diferença, uma despesa adicional, né, que é esse vermelho para cada faixa aqui, ó. Tá? Isso dá para chegar no valor por ponto aqui, mês. Lembrando que R$10 desse valor aqui é manutenção, e os R$8, 8 e pouquinho, é energia, né? Então esse aí é o perfil, que pelo estudo que nós fizemos. Como o município poderá custear o OIM? Ou como que ele vai custear? Onde vai buscar essa diferença de 335 mil? Ele vai absorver isso no orçamento, um orçamento que às vezes já o cobertor é curto, para pôr mais uma despesa, né? Vai ter que tirar da onde? Da assistência social, da educação, da saúde, né? Educação é difícil porque é tudo carimbado, saúde também, né? Mas vai tirar de outro lugar,
Porque o orçamento é único. Se vai entrar mais uma despesa, vai ter que tirar de algum lugar. Né? Ou então ele pode ter que criar uma CIP, né, uma contribuição, para repassar esse custo adicional para a população, ou vai reajustar uma CIP que já existia para custeio de energia, e agora ele vai ter que agregar a esse custeio, né, a OIM. Então ele vai ter que alterar essa CIP, vai ter que aumentar essa CIP. Então, é uma decisão que o município vai ter que tomar. Qual o caminho que vai seguir. Tá? E já finalmente, né, os impactos, né, aumento de despesa, dificuldades técnicas, falta de expertise, carência de recursos de gestão, necessidade de licitação, investimentos em estruturas e treinamento de equipe, necessidade de recursos para expansão, enfim. Esses são os impactos. Né? E finalizo com o seguinte: a regulamentação do setor elétrico é federal, o Ministério de Minas e Energia é o poder concedente, a ANEEL regula e fiscaliza. A transferência dos ativos de IP é uma imposição por parte da ANEEL aos municípios. É goela abaixo, não tem jeito. A data definida para a transferência dos ativos de IP é 31 de janeiro de 2014. Os municípios deverão se estruturar para prestar o serviço de IP, seja pessoal próprio ou terceiros. E possibilidade de consórcios entre municípios, tem o apoio aí da Secretaria de Energia, do CEPAM. E também recursos financeiros. Ou vai absorver isso no próprio orçamento, ou vai criar a CIP, né, ou reajustar a CIP. Né. Essa era a informação que eu queria trazer para vocês. Certamente, os números que eu apresentei aqui foi uma simulação. Numa licitação, a tendência é cair, mas o R$10 é um número que nós levantamos junto a diversos contratos e nos pareceu bastante razoável. Né? E Silvio, se me permite até quebrar um pouco o protocolo aqui, o secretário Zé Aníbal esteve aqui hoje de manhã, e ele conversou, logo que saiu daqui, ele conversou com o Milton, o Dr. Milton Santos, que é presidente da Agência Desenvolve São Paulo, para ver uma possibilidade de criar uma linha de financiamento, né, dentro do próprio governo do Estado, para que possa dar um suporte para os municípios que querem prestar o serviço com pessoal próprio, através de consórcio, né, E o retorno que teve, que existe já uma linha na Agência Desenvolve São Paulo, que é linha em estrutura viária. No entanto, ela não aborda a iluminação pública. Porém, ele pediu para o secretário encaminhar um ofício solicitando a inclusão da possibilidade de também estender essa linha de financiamento, linha de crédito aí para a iluminação pública com os municípios que tenham interesse. Né? E se de fato houver interesse por parte dos municípios, o secretário vai encaminhar esse ofício para fazer as alterações aí nessa linha de crédito, que pode ajudar o município a comprar o seu caminhão adequado, caminhão próprio para isso, equipamentos, enfim. Começar aí com uma estrutura, um investimento mínimo aí para poder ter uma estrutura bastante segura aí para começar esse trabalho. E também queria entregar para o Silvio aqui um CD, 2 CDs aqui, que é do Atlas Eólico do Estado de São Paulo e do Energia Solar, também o Atlas de Potencial Solar do Estado. É um estudo que a Secretaria fez de todos os municípios do Estado. Estou passando para o CEPAM, para entrar para o acervo do CEPAM, mas esse mesmo material está no nosso site, e a finalidade disso aí é a questão da geração de energia, seja eólica ou solar, que é um trabalho que a Secretaria desenvolveu para, quem sabe aí, os investidores possam aí encontrar bons ventos e bons sols aí nos municípios e instalar uma planta. Tá? Então esse material todo está disponível. Eu peço desculpa aí pela ter ultrapassado o tempo, agradeço aí a atenção.
Nós é que agradecemos, seu Genésio. Experiências municipais na gestão da iluminação pública. A experiência do município de Regente Feijó. Com a palavra o senhor Marco Antônio Pereira da Rocha. Caros amigos, é uma honra, um prazer nós estarmos aqui hoje, atendendo um convite do CEPAM, na pessoa do meu querido amigo Silvio Aleixo, a quem nós estamos retribuindo tantas gentilezas recebidas durante o exercício da nossa vida pública. Caros amigos, eu gostaria da permissão para enveredar em alguns assuntos que não estão diretamente ligados ao assunto que nós estamos discutindo aqui hoje, mas para que todos entendam as enormes dificuldades que atravessam os municípios. Para começar, o Pacto Federativo, que é uma enorme injustiça que se pratica contra os municípios deste país, onde os municípios recebem a menor fatia do bolo tributário. Em todos os países de primeiro mundo, em todas as nações, os municípios ficam com a maior fatia. É nos municípios que residem as pessoas. É ali que a gente tem o contato direto com o cidadão, ali onde ouvimos os seus clamores, as suas sugestões, as suas reivindicações. Caros amigos, os prefeitos vivem na maior incerteza, na maior angústia, quando vai chegando a data de repasse dos recursos institucionais, principalmente do Fundo de Participação dos Municípios. Você trabalha com uma previsão, no dia, por muitas vezes, da transferência, essas previsões não se realizam. É um verdadeiro malabarismo para o administrador público municipal. Diante de toda essa gravidade ainda, nós estamos assistindo à transferência de enormes responsabilidades para os municípios, na área da saúde, do transporte escolar, da merenda escolar, e a gente vê que, a exemplo da implantação de um programa de saúde da família, onde é um programa que tem um custo elevado, a gente vê que, após implantado, o governo federal tirar os dividendos políticos que lhe interessam, eles saem fora das transferências e das responsabilidades. Os recursos que são transferidos hoje aos municípios mal pagam um médico e um enfermeiro. A merenda escolar, senhores, para vocês terem uma ideia, os municípios recebem cerca de 30, 40 centavos por refeição. Só o meu município, um município de 20 mil habitantes, tem uma cozinha piloto que é responsável diariamente por 12 mil refeições que são fornecidas na nossa rede de ensino. Então, meus companheiros, a gente vê hoje a enorme responsabilidade de um prefeito, de um agente público. E nós lamentamos profundamente todo esse descaso que é praticado contra os municípios. Nós, prefeitos, nós somos muito diligentes. Nós estamos conectados em todos os acontecimentos que afetam a perda de recursos do município. Mas nós somos vítimas dessas medidas provisórias que são um verdadeiro retrocesso à democracia e que são praticadas às escondidas. Os prefeitos não têm conhecimento. Quando vão verificar, já estão perdendo receita. Então, meus caros companheiros, nós temos lideranças, e a nossa liderança maior
é o Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Ele é muito atuante, diligente, combativo, bate sem misericórdia. Mas não adianta os nossos apelos a um governo que não quer contribuir com a participação maior dos municípios. Meus caros amigos, os prefeitos que têm compromisso com a sua população, que zelam da sua reputação, acabam aumentando ainda mais os seus compromissos, chamando para si deveres que muitas vezes não estão ainda sob seu controle. Recentemente, nós estamos a nossa rodovia Raposo Tavares, hoje, ela está sob a responsabilidade da sua conservação com a CART. Mas é impossível nós andarmos hoje nos nossos municípios e estar ouvindo as lamentações, as reclamações da nossa comunidade pela falta de atenção nos acostamentos, na sinalização, nos buracos. E nós temos uma audiência já amanhã com o presidente da CART. Nós estamos querendo retomar para o município esse serviço de conservação para proporcionar à nossa sociedade uma melhor qualidade na execução desses serviços. Já tive uma audiência com a Sabesp, estou retomando o fechamento de valas produzido diariamente pela Sabesp, porque não está sendo praticado esse serviço com a qualidade e com a agilidade que a minha comunidade quer e reclama. E nós estamos reassumindo essas funções e essas tarefas. E assim, meus companheiros, nós estamos vendo aí hoje a iluminação pública. E no meu município, nós trouxemos para nós essa responsabilidade. Nós montamos uma equipe que está funcionando muito bem. Eu contratei um ex-funcionário da Kaiowá, foi gerente da empresa, tem uma larga experiência com a iluminação pública. E hoje nós estamos com um índice de satisfação verificado na nossa comunidade muito grande com o serviço que nós estamos praticando. Então, muitas vezes nós adotamos essa medida de assumirmos certas tarefas que nós reconhecemos que vai assoberbar as muitas tarefas que nós já executamos para zelar da nossa imagem, para retribuir à comunidade a confiança que ela depositou em nós. Esse é um compromisso muito sério. E nós, quero dizer aos senhores, que nós primamos muito pela qualidade da iluminação pública. Nós fazemos a reposição só com material de primeira qualidade, lâmpadas compradas diretamente da Philips, relés de qualidade, reatores. Então, quando você faz um investimento de qualidade na reposição, fatalmente você irá diminuir as ações desse funcionário que está trabalhando. O nosso funcionário, Silvio, ele levanta às 3 horas da manhã, 3 horas. Ele já está circulando com a sua viatura. Ele está verificando as lâmpadas que estão com problema. Ele vai anotando, faz um X no poste e vai voltando. Dentro da viatura, ele já tem um braço de reposição. Ele não vem com a lâmpada, ele já vem com o braço. Porque muitas vezes a experiência já nos confirma que podemos substituir a lâmpada e na mesma noite ele passa e vai verificar que essa lâmpada continua apagada. Então pode ser a fiação dentro do braço. Então ele já faz essa manutenção e faz a substituição para garantir a eficiência. Então, meus companheiros, é um trabalho que nós desempenhamos com muita tranquilidade. Basta montar uma equipe que tenha compromisso com a sociedade, com o município, e nós não temos nenhuma dificuldade para estar realizando esse tipo de trabalho no meu município.
Então, meus companheiros, eu tenho recomendado na minha associação, a Unipontal, é uma entidade que nós temos 32 municípios na nossa jurisdição. Eu tenho recomendado que eles podem abraçar essa missão, esse compromisso, com muita tranquilidade, né? Agora, é importantíssimo que o gestor público tenha a consciência da sua responsabilidade. Hoje nós estamos vendo o tamanho, a enormidade das exigências que recaem sobre o prefeito. A sociedade é cada dia mais exigente. Ela quer a limpeza pública de qualidade, ela não quer ter o aborrecimento de ficar passando diariamente sobre o mesmo buraco e registrar a inércia, a negligência do prefeito. E nós temos que retribuir essa confiança que o povo nos delegou, meus companheiros. E a cada dia mais, nós temos que trabalhar mais, temos que estar mais comprometidos para corresponder a essa confiança. Naturalmente, que um prefeito que aos sábados já pega o seu carro, vai para a praia, vai para uma casa de fazenda, vai para algum lugar descansar no convívio da sua família, não vai corresponder à altura do tamanho das demandas que são exigidas hoje de um agente público. Então, gostaria de dizer que o sucesso disso tudo é trabalho, trabalho, trabalho. E, acima de tudo, compromisso com a sua sociedade, né, para a gente estar correspondendo. Nós sabemos o tamanho do desgaste dos agentes públicos, não é? Quando a gente vê aí hoje o governo fazendo economias para transferir recursos para o município, em contrapartida, a gente assiste esses escândalos de tanto dinheiro público jogado nos esgotos com mensalão, e outros escândalos mais, nos deixa aí decepcionados, porque a realidade desse país poderia ser outra. E com esse comportamento que nós estamos assistindo aí hoje, é uma geração completamente perdida, com tamanho assistencialismo tão pernicioso à nossa juventude e a essa geração. Caros amigos, deixo aqui um abraço a todos, agradecer a confiança do Silvio Aleixo, e nós estaremos juntos nessa caminhada. Essa lei de responsabilidade fiscal não garantiu a nenhum dos prefeitos a comodidade de chegar e encontrar as finanças do seu município saneada. Muito pelo contrário, muitos prefeitos estão herdando um verdadeiro estado de insolvência, ter que reestruturar completamente o seu município, e nós sabemos que essa tarefa de governar os municípios é um exercício grande, e eu digo para o padre, para os pastores do meu município, que a vida pública é um sacerdócio muito maior que o religioso, que é o deles. Só assim, para alcançar o sucesso, alcançar uma grande avaliação da nossa comunidade. Um abraço a todos, muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Marco Antônio Pereira da Rocha. Gostaria de relembrá-los de que, ao final dos nossos trabalhos, os participantes deverão pegar o seu certificado de participação e deverão fazer a entrega do questionário de avaliação e da pesquisa que está contida dentro da pasta dos senhores. Queria aproveitar também para relembrá-los de que todas estas nossas apresentações, de todo o nosso dia de hoje, está sendo transmitido diretamente pela internet e está contido dentro do site do CEPAM. A experiência do Consórcio Municipal do Vale do Paranapanema, CIVAP. Com a palavra o senhor Jairo da Costa e Silva. Fala. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer, na pessoa do Silvio Aleixo,
toda a diretoria do CEPAM, né, pela iniciativa de trazer um tema interessante como esse e até ouvindo vários pontos de vista, né? Então, se a gente fosse ouvir mais um pouquinho o Marquinho aqui, ninguém vai querer ser prefeito mais, né? Então temos que... temos as dificuldades, mas um dia meu pai me disse que se você não é obrigado a fazer nada, mas a partir do instante que você topa o desafio, você tem que aprender a dançar a música, a jogar o jogo. Tem que conhecer muito bem. E aí é que você tem que ser audacioso, criativo. Ser prefeito hoje tem que ser muito mais criativo que muitas outras atividades, porque além de ter opinião pública, você tem todos os institutos, todas as instituições, a Defensoria Pública, Promotoria Pública, o Judiciário, né, para te avaliar e fiscalizar. A gente tem que fazer o correto, existe uma legislação para seguir, então basta seguir isso. Não é fácil. Todas as dificuldades que o Marcos colocou aqui, eu coaduno. Né, toda essa dificuldade, né, que o governo federal e o próprio governo estadual, ele impinge aos municípios, a gente sabe que cada vez mais está ficando difícil de estar fazendo a gestão, porque passa-se a responsabilidade sem passar o devido financeiro para fazer essas, para cumprir esses compromissos. Mas não é esse o tema, viemos aqui para falar um pouquinho da experiência do CIVAP, que é um consórcio público que existe ali na região de Assis. Já existimos há 27 anos, né? A sede do CIVAP está colocada na cidade de Assis, que é uma cidade próximo de 100 mil habitantes. Eu estou prefeito hoje de Tarumã, que é uma cidade de 12.880 habitantes, né? E pela segunda vez sendo presidente do consórcio, onde a gente procura fazer uma administração sempre aprovada pelo colegiado. Desde 98, o CIVAP é um consórcio público, administrado, gerido, sendo fiscalizado, né? Tem que comprar de acordo com a 8666, segue a 4320, tem toda a legislação, né, que tem que ser cumprida. Eu digo sempre que um consórcio público é como se fosse uma prefeitura, onde você tem vários bairros, e cada bairro é um município, né? Então, juntando-se todas as forças, todas as necessidades que tem a região, é que a gente procura fazer as decisões colegiadas. É uma experiência interessante, tá certo? Deixa eu seguir aqui. Bom, que nós somos hoje 21 municípios. Ontem tivemos uma reunião, mais 2 municípios, o município de Ocauçu e o município de Itaciba, estão se consorciando também, né? Ocauçu mais na região ali entre Ourinhos e Marília, Itaciba mais próximo de Prudente, né? Mas esses municípios também, até pela ação que a gente tem conseguido desenvolver, está procurando se filiar, se juntar ao consórcio do CIVAP. Foi fundado em 85, o fundador foi o saudoso Zé Santilli Sobrinho, que era prefeito de Assis na época, e essa é a atual diretoria, né, do Conselho de Prefeitos. Atuação, o enfoque é regional, tanto para buscar soluções no âmbito do Estado como no âmbito federal. Nós temos conseguido emendas de deputados federais que colocam recursos para nós, para que a gente possa solucionar os nossos problemas. Temos buscado, junto ao governo do Estado, através da Secretaria de Estado também, algumas ações e recursos para desenvolver alguns projetos regionais, né? Integração dos municípios, busca de soluções globalizadas, participação das forças vivas da sociedade regional, estadual e federal. E um lema que a gente segue muito, né? Ação conjunta de municípios para resolver problemas comuns, amplia a capacidade de atendimento aos cidadãos e o poder de diálogo dos municípios junto aos governos estadual e federal. Consórcio público, criado em 2008, né? Já disse que a gente é fiscalizado, auditado pelo Tribunal de Contas, seguimos toda a legislação, né? A possibilidade de ser consórcio público, né, veio através da Lei Federal 11.107, com a criação dos consórcios públicos, criamos em 2008, né? E aí nós temos uma pequena estrutura administrativa, temos uma pessoa que é a diretora executiva, 2 coordenadores, um assessor técnico e assessorias que fazem a parte de contabilidade, contratos e licitação
esses trabalhos. Os instrumentos jurídicos que a gente usa bastante são contratos de programas, a gente assina alguns programas junto ao governo do Estado, e aí fazemos o repasse desses contratos de programas com os municípios que querem participar daquele programa, né? Assim como contrato de rateios, por exemplo. Nós temos uma farmácia de manipulação de medicamentos, onde levanta-se o custo para produzir o medicamento e os municípios adquirem por um valor menor, de acordo com o rateio daquele custo. A estrutura organizacional do consórcio, só para vocês terem uma ideia, Conselho de Prefeitos, que é o órgão que aprova, que toma todas as decisões, um conselho fiscal, câmaras técnicas, e aí, nas câmaras técnicas, o que a gente faz é buscar em cada município tem lá a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Administração, Secretaria de Agricultura, de Meio Ambiente, da Educação, Saúde. Então, cada secretário municipal ou diretor dessas áreas no município, essa pessoa, ele faz membro dessa Câmara Técnica, para ajudar a discutir alguns temas que são específicos de cada área, para ficar muito mais fácil para a gente decidir no Conselho de Prefeito. Secretaria Executiva, a administração local e o desenvolvimento dos projetos que a gente tem. São vários projetos, a gente atua, né, em todas essas áreas. Podemos falar um pouquinho de mais alguns, se vocês tiverem interesse. Aí a questão da legislação que permite com que a gente faça a aquisição, falando especificamente da questão da iluminação pública, né? Com a decisão de que o município teria que assumir esses trabalhos, nós fomos buscar algumas soluções. E a maneira que a gente encontrou, né, e a lei até permite isso, de fazer um contrato pelo consórcio e habilitar quem quisesse ter a atuação daquela empresa contratada pelo consórcio no seu município. Fizemos isso com relação à iluminação pública. Chegou-se aqui, você falou de um valor próximo de R$10 por habitante, por ponto, né? No nosso município, o contrato. O que a gente fez? Fizemos uma carta convite, juntamos, não foram os 21 municípios que quiseram participar, a gente abriu essa oportunidade. Por exemplo, Assis é o maior município da nossa região, ele não quis participar desse objeto, desse pregão, né? Dessa licitação. Então ele fez a opção de fazer um contrato. Que ele hoje paga, ele tem um contrato que ele paga próximo de R$15 mil por mês para fazer a manutenção só da troca, colocando todos os insumos, as lâmpadas, todo o material. Então é em torno disso, né? O custo para cada município, né, os municípios que a gente que participam desse consórcio, né, estão próximo desse valor. Tarumã, o que a gente recebe? 2 visitas semanais, de 15 em 15 dias. Cada visita R$ 649. Isso atende a nossa necessidade. Período de chuva, que é um período que tem, acontece mais a queima ou algum problema com relação aos pontos de iluminação, a gente traz a empresa mais uma vez. Aí coloca mais um valor de 649. Tem diferença ali de alguns valores. Nós colocamos um dispositivo no contrato que, dependendo da distância da cidade sede, ela poderia cobrar um pouquinho mais de deslocamento da equipe dela. Tá certo? Então, tem um diferencial aqui desse contrato. E aberto para o município, se ele quiser, eu quero mais do que 2 visitas, 3, 4 visitas, ele pode estar solicitando, só paga esse diferencial, né? Esse contrato, ele já existe, esse processo de contratação da empresa já existe desde 2011, já foi auditado pelo Tribunal de Contas sem nenhum problema. Então é a forma que a gente encontrou lá. O contrato 12 meses, podendo ser renovado. E aqui só para a gente dar um exemplo, né, nós estamos agora, dia 23, nós vamos abrir um processo para contratação do serviço de UTI, e depois de exames de especialidades para resolver um problema local lá que a gente tem. Então, para finalizar, queria dizer que a forma que a gente encontrou de trabalhar no consórcio, através dos municípios, acho que é uma forma que tem dado muito certo. Eu falei desse projeto. Nós temos um projeto de ecoponto, onde a gente coleta todo o lixo eletroeletrônico
lâmpadas, centralizamos isso num local só e fica fácil da gente fazer a distribuição. Estamos agora para cumprir a lei federal com relação ao plano de saneamento, né, nós estamos desenvolvendo para os municípios que compõem um consórcio, de uma forma consorciada, um plano municipal de resíduos sólidos e também, né, já pensando, fechando isso, num plano regional de resíduos sólidos. Além disso, né, nós tínhamos um problema muito sério com relação ao resíduo de construção civil, né, que a gente chama de RCC. Junto ao governador Geraldo Alckmin, conseguimos um investimento, um valor próximo de R$1 milhão, adquirimos uma máquina que é usada em mineração, então a gente processa todo esse resíduo da construção civil, transforma isso em brita, que na minha cidade a gente usa para fazer cascalho nas estradas rurais. Então, é o processo de você transformar. Só para ter ideia, essa máquina tem capacidade de processar 100 toneladas por hora de resíduo da construção civil, né? No meu município, a gente fomos amontoando isso num local, a máquina veio um dia de serviço, triturou tudo que tinha, fez um amontoado de brita, que pode ser utilizado nas estradas rurais. Terminado em Tarumã, vai para o outro município, vai para o outro, assim, atende toda a demanda da nossa região e está até sobrando tempo, sobrando espaço para a gente atender outras regiões. Nós estamos nos organizando para isso, até conversando com o pessoal de Prudente, conversando com o pessoal de Marília, para a gente poder atender. Então, eu digo sempre dessa experiência que o CIVAP tem, né, de ter algumas ações consorciadas, diminui o custo, possibilita você fazer mais com menos recursos. Eu acho que esse é o grande intuito que a gente tem. E eu só queria abrir um parênteses aqui e dizer que, um pouquinho mais, até com relação ao CEPAM. Tarumã é um município que até 92 era distrito de Assis. E nós tivemos uma experiência aqui no CEPAM. Eu sou fruto de um trabalho do CEPAM. As minhas primeiras capacitações na área pública foram aqui no CEPAM. Aí depois eu fui chefe de gabinete, fui vereador, ex-prefeito, prefeito e agora prefeito reeleito. Então, muito do que eu sei na vida pública, eu devo ao CEPAM, sou muito grato a isso e parabenizo por essas ações de divulgação, de fomento, de fazer pensar a administração pública, porque dá para melhorar. E digo sempre, se os homens de bem não der a cara, não se permitir ser candidatos a prefeito, aqueles que não são tão do bem vão tomar posse e depois a gente não pode reclamar. Tá certo? Obrigado e foi um prazer participar. Nós agradecemos o seu Jairo da Costa e Silva. Nós gostaríamos agora de convidar os nossos... Pois não. Muito bem. Então, nós vamos, neste momento, abrir, com base nessas palestras apresentadas, abrir o bloco para perguntas. Da mesma maneira que fizemos pela manhã, tá certo? As pessoas devem preencher as suas fichinhas, que as nossas meninas estarão atentas para buscá-las. Basta levantar a mão que alguém vai estar se aproximando. Alô? Bom, eu só queria pedir licença para o Júlio, que nós vamos atrasar um pouquinho, viu, Júlio? Porque como o bloco é bastante distinto com relação a esse, o que vai ser tratado no próximo, então tanto ao Macruz, ao Marcelo, pedir licença para a gente atrasar um pouquinho, mas para a gente poder concentrar aqui. Uma coisa importante, que a gente está aqui com relação às perguntas aqui, que nós estamos transmitindo via internet também esse encontro, e as perguntas a gente tem recebido também via chat aqui. Tem uma pergunta aqui de Brasília, que a Carminha Meirelles está nos fazendo, direcionada aqui aos prefeitos, principalmente, era só 4, agora chegou bastante pergunta, né? Bom, como foram estabelecidas equipes municipais, tá? Especificamente aqui para o prefeito de Regente Feijó, o Marcos, quantidade e profissionais, escalas com relação a isso. Nessa mesma linha, nós temos uma outra pergunta
também sobre isso, né, que foi feito com relação a essa pergunta também do, acho que foi o Augusto que fez a pergunta aqui. Carlos Augusto. Para Regente Feijó aqui. Carlos Augusto, que é consultor em Campinas. Existe CIP no município de Regente Feijó? Qual o valor cobrado? Quantos pontos de IP existe? E quais são os servidores na equipe e o custo da equipe, se ele tem nessa mesma linha aí, viu, Marcos? Então, deixar essas duas perguntas para o Marcos. E com relação, temos uma outra pergunta que acho que caberia, não sei se o Genés vai conseguir aqui, mas eu acho que caberia ter essa pergunta na parte da manhã, que é uma pergunta até interessante, que foi feito o Paulo Belotti, que fez, que é o diretor da Inova Luz. O que fazer ou impedir a distribuidora de energia recusar-se a fazer a cobrança da CIP nas contas de luz, seja num contrato normal, num consórcio ou PPP, quando da manutenção por terceirizada? Tá? Acho que depois eu vou ver com o Genésio com relação a isso. Essa pergunta seria interessante ter feito na parte da manhã, porque nós temos aqui uma pessoa da Arcesp e as 4 concessionárias. Com relação a essa parte da cobrança da CIP nas contas de luz, o artigo 149 da Constituição já coloca essa possibilidade de se ver cobrar, fica outorgado com relação a isso. Mas em nenhum momento que eu visse que a concessionária não deve, caso ela se recuse. Eu não sei se alguém poderia ser alguma coisa nesse sentido, Ana? A Constituição está estabelecendo com relação a isso, no artigo 149A, mas não tem nada obrigando com relação se isso está de fato. Depois a gente pode até consultar a CESP sobre isso, caso a concessionária não vier, no caso, a recusar a cobrar nas contas de luz. A gente vai checar com relação a isso. Bom, o Antônio Carlos, diretor de empresa de São Paulo, ele pergunta: quantas horas de serviço no município a empresa presta em cada atendimento? Quantas panes resolve em cada atendimento? Isso é para o CIVAP, para o Jairo aqui responder. José Franzino, chefe de gabinete de Biritiba e Birim, prefeito de Itarubã, CIVAP. Os valores do contrato são de mão de obra e material? Ele está colocando também sobre isso. A Adriana de Almeida Prado, técnica master aqui do CEPAM, ela está perguntando lá para o prefeito Regente Feijó, o Marcos, como é composta a sua equipe? Quantos profissionais, quantos pontos há na cidade, qual o número de trocas, reparos no mês? Quanto de orçamento é utilizado para o serviço de IP, qual é o custo por ponto? As 3 perguntas têm mais ou menos o mesmo enfoque. Para o CIVAP também, tendo em vista que o serviço público é individualizado, contínuo com o consórcio, poderia contratar empresa especializada para prestar serviço em vários municípios. Isso não faria o custo ser não econômico, tendo em vista que há municípios maiores e menores. Ela quer saber como é que é feito esse rateio, como é que é feita essa participação em função do número de pontos por município. A Kátia Pelkertz Santana de Paraíba é assessora lá. Quantos funcionários trabalham no grupo de IP e a escala dos mesmos em Regente Feijó? E quantos são os equipamentos? As 4 perguntas foram feitas na mesma equipe. O Ari Rios, assessor de gabinete de Rio Claro, prefeito também de região de Feijó, o Marcos. Essa experiência positiva na manutenção da IP em seu município, mais ou menos de 20 a 30 mil habitantes, seria satisfatório em município com 200 mil habitantes? Também nessa mesma linha, viu, Marcos? O Genialdo Rodrigues da Silva, de Teodoro Sampaio, pergunta ao presidente da CIVAP: o consórcio pretende agregar outros municípios ou abrir outro processo para um consórcio novo? A Karina Rocha, assessora jurídica de Saltinho: alguns municípios já fez uma estimativa comparando o custo antes e depois da gestão, já considera a compreensão de contribuição do custeio e o custo-benefício. Qual foi o impacto financeiro?
tem mais duas perguntas, uma só pergunta, a última. Como montar no município uma equipe qualificada e com experiência, considerando o concurso público como forma de seleção? Quantas pessoas trabalham com IP em Regente Feijó? Tudo na mesma linha, viu, Marcos? A última aqui, então, Paulo Takeyama, secretário de Obras de Salto. Na criação da CIP, o que foi feito com os terrenos em que não tem conta de energia elétrica? Como cobrar a CIP desses? Talvez através do IPTU? Ele está querendo saber se você cobra a CIP naqueles terrenos vazios, nessa linha aí. Ou você cobra isso pelo IPTU ou não cobra. É o Paulo Takeyama. E finalizamos essa do Paulo Belotti. Eu vou... Não, tem mais duas aqui ainda. O Anderson Coverte, gerência técnica. Quantas unidades de IP existem em Tarumã? Quantas unidades de IP são restauradas a cada visita? Gerência técnica, o Anderson Govertes. Como as concessionárias entendem o faturamento das luminárias a LEDs que foram propostas pela Bilu? Já existe em São Paulo? Genésio quer responder sobre isso, alguma coisa ou não? Dagoberto, diretor de Lume, de Limeira. Na visita do contrato do CIVAP, qual a produtividade e manutenção alcançada pela empresa contratada? 2. Em resumo, qual é o custo do serviço contratado no município de Regente Feijó? Tanto para o Regente Feijó quanto para vocês. Então são essas perguntas. Meus amigos, diante de tantos palestrantes do mais alto nível que desfilaram hoje aqui, nós não ousamos nem por um momento de falar tecnicamente. Mas eu trouxe um pendrive que eu dispensei o uso dele, mas eu gostaria de passar aqui para os senhores. Não. Algumas informações que estavam contidas no pendrive. Nós temos uma população de mais ou menos 20 mil habitantes. Nós temos cerca de 6 mil residências. E temos também, fora isso, um distrito industrial bastante grande. A nossa concessionária de energia era a Kaiowá, do Grupo Rede. Hoje já está quase concretizada aí uma transação em que vai assumir a CPFL. Nós temos cerca de 3.500 pontos de luz. Nós fazemos uma reposição média, mês, de 40 lâmpadas, 40 reatores, 30 relés, quantidade de 10 braços, quantidade de troca de luminárias 10. Lá o vandalismo é insignificante, graças a Deus. Equipamentos. Nós temos 2 servidores. E eles se alternam nas folgas. O equipamento, nós temos uma caminhonete S10 adaptada, com escada e todos os recursos necessários. O custo mensal das trocas efetuadas fica em torno de R$ 3.900. Então nós trouxemos essa responsabilidade para a administração do município para garantir a qualidade, a eficiência. E vimos que isso foi muito bem sucedido, tem dado certo, são pessoas comprometidas e que são muito próximas da gente, elas interagem perfeitamente com a minha equipe. Então, basicamente, eram essas as perguntas que me foram solicitadas. A equipe é uma só, 2 funcionários que fazem a cobertura da folga. Agora tem uma pergunta aqui. Qual que é, Jair?
Na criação. Nós recebemos a CIP, né, a taxa de iluminação pública, e pelo que eu verifiquei aqui, ela é cobrada escalonada, certo? E empata, tem empatado, e o que eu observei aqui, os custos que o Genésio passou, a gente percebe que eles são os mesmos que a gente verifica, tanto quando terceiriza, quando o que o município gasta, despende na manutenção. A única ressalva que eu faço é que, no meu entendimento, o município, que é o responsável, que ele é que está sendo analisado pela comunidade, ele garante com essa prestação de serviço uma qualidade, uma maneira de deixar aí uma melhor avaliação para a comunidade, dado o compromisso dessa equipe e do prefeito. Ok. Jaime. Bom, Tarumã não cobra a taxa de iluminação pública, né? A gente discutiu isso algum tempo atrás, na época eu era vereador ainda, e a gente conseguiu enxergar que era possível o município absorver isso dentro do seu orçamento, né? O orçamento de Tarumã, só para ter uma ideia, nós temos um próximo de R$3.000 ano no nosso orçamento per capita, tá certo? Então nós estamos falando aí, né, de um orçamento próximo de R$40 milhões para um município de próximo de 13 mil habitantes, tá certo? Então a gente conseguiu absorver isso dentro do orçamento do município. Então a gente não cobra isso, né, a questão da taxa de iluminação pública. Depois uma outra questão, que é a questão da produtividade. O que nós temos eu tenho um programa de rádio todo sábado que chega na população inteira, a gente comenta isso, a gente tem vinhetas de rádio que leva para a informação para a população, em que ele pode ligar num número que é da nossa secretaria, que cuida desse serviço. Então as pessoas podem ligar, olha, em frente à rua Lírios 132 tem uma lâmpada queimada, então isso vai sendo cadastrado. Além disso, nós temos de 15 em 15 dias, quinzenalmente, um funcionário nosso faz uma verificação, né, para montar uma base de dados, para a gente enviar para a empresa que é terceirizada. Eles já chegam na cidade com o endereço onde ele tem que verificar qual é o problema daquele ponto de iluminação. Pode ser a questão de um braço, pode ser a questão do reator, pode ser a questão de uma lâmpada. Pode ser que a ação que ele faça de trocar a lâmpada, ele procura testar isso também, né? Ele consegue testar se é o problema de lâmpada ou não. Então, ele consegue resolver esse problema. Com relação à quantidade, os números que a gente tem próximo de 80 a cada visita. 80 pontos que ele tem que fazer intervenção a cada visita que ele faz. Se for necessário, a visita é quinzenal. Se perceber durante um mês ou que se ficou algum serviço para trás, a empresa automaticamente ela volta no município e desloca uma outra equipe para outra cidade para cumprir o cronograma que ela tinha. A vantagem de você ter uma empresa terceirizada, que não seja uma empresa tão pequena, que só tem uma equipe, né, tem que ser uma empresa que tenha a condição de fazer isso, porque ela tem mais de uma equipe para poder trabalhar em vários municípios. Então, você tem essa possibilidade desse atendimento. Então, é um contrato bastante flexível, porque é um contrato por visita. Se ele fizer 2 visitas, ele cobra 2 visitas. Se fizer 3, ele cobra 3 visitas. A grande vantagem que eu vejo é que, até uma pergunta colocada aqui, com relação ao equilíbrio, né? Nós temos município na nossa região, como Rancharia, que está nesse contrato da iluminação pública, é um município de 40 mil habitantes. E temos Florínia com 3.800 habitantes aproximadamente. Tá certo? O valor que ele cobra para fazer a cada visita é o mesmo.
É questão de deslocamento, mas a equipe trabalhando o dia inteiro, pode ser que em Florina ele resolva todos os problemas em 4, 5 horas de trabalho, né? E ele vai cobrar aquela visita normalmente, né? Agora, entre os municípios, uma coisa que ficou muito acordada, que esse é um preço que é possível que ele pague, né? E muito menor do que se ele tivesse que ter que fazer um contrato sozinho. Nós estamos, o Marcos falou aqui de uma equipe onde ele tem uma caminhonete, a escada, que é uma escada especial, né? Aí ele tem que ter essa equipe que tem que ter todos os cursos para que ele possa fazer um atendimento, trabalhar com relação à eletricidade, né? E o custo que ele falou. Se fosse isso colocado para um município de 4.000 habitantes, com certeza seria um custo muito maior do que essa terceirização que existe pelo CIVAP, pelo consórcio. Tá certo? Não sei se ficou alguma questão que eu não abordei. Genésio, então, agora. Bom, o Anderson Goverte, de Gerência Técnica de Guarulhos, pergunta o seguinte: como as concessionárias entendem o faturamento das luminárias a LED dimerizáveis que foram propostas pela Bilux? Já existe em São Paulo? Bom, primeiramente, eu acho que a tecnologia LED é uma tecnologia que veio para ficar. Ainda não alcançou um estágio de ganho de escala ainda, para que o preço seja bastante acessível, mas eu acho que isso é questão de tempo, né? Eu acho que essa pergunta aqui, ela deveria ter, acho que se poderia ser formulada no período da manhã, porque eu, sinceramente, eu não sei o que eu sei que tem LED em São Paulo, isso tem certeza, eu vivencio isso aí no dia a dia. Eu acho que eles não são, eu acredito que eles não sejam dimerizáveis, eles estão já na sua potência nominal. Eu acho que vai ter que ter uma alteração com relação à hora que o LED estiver inserido nos sistemas de iluminação pública, para que possa ter uma medição mais adequada. Hoje a medição basicamente é por cadastro, é por avança, a quantidade de pontos, a sua respectiva potência, as perdas do reator, enfim. Eu fico, Silvio, eu vou levantar essa questão junto até ao Ilume para poder dar essa resposta de forma mais adequada. Ok, só para complementar, acho que 2 assuntos eu não abordei. O primeiro é se os valores do contrato, no caso do CIVAP, são de mão de obra e material. Não, o nosso contrato existente hoje é só de mão de obra. Mas existe uma demanda e uma necessidade que os prefeitos estão colocando para que a gente faça o próximo contrato já com mão de obra e material. Tá certo? O pessoal de Teodoro Sampaio da possibilidade de agregar outros municípios. Sim, é nosso interesse, tanto como eu coloquei aqui, que já estão sendo agregado o município de Ocauçu e o município de Itaciba. Agora é possível que o Teodoro possa ingressar também o CIVAP. A única questão desse contrato é que a hora que a gente fizer a inclusão de um outro município e for colocar dentro do contrato que a gente tenha, né, é lógico que a empresa, quanto mais tiver, melhor, porque ele tem a possibilidade de faturar mais. Tem essa questão da distância, que seria esse deslocamento, talvez teria que negociar um valor diferenciado pela distância de Assis, da sede do CIVAP, né, ao município de Teodoro Sampaio. Só essa questão, mas com certeza é muito bem-vindo. Bom, só última coisa, a pergunta do Paulo Belotti, eu vou encaminhar a Arcesp vai se manifestar, e eu encaminho, ele tem o e-mail dele aqui, o Paulo Belotti Nova Luz, com relação se a concessionária, porventura, vier a recusar a questão da cobrança da CIP na conta de luz. Não sei se tem alguma obrigação com relação a isso, mas eu prefiro que a Arcesp se manifeste sobre isso. Bem, então, dando prosseguimento ao nosso roteiro,
Nós vamos pedir, então, aos nossos palestrantes que se acomodem no nosso plenário, para que a gente possa constituir o segundo painel desta